Registramos e agradecemos as presenças do senhor André Marcelo Janiski, supervisor operacional dos Correios, do senhor Rony César Almeida, representando o bairro Jardim das Oliveiras, do senhor Adélcio Duarte, presidente do Jardim Pauliceia, né? Pauliceia. Da senhora Berenice Silva Lima, presidente do bairro Novo Milênio, do senhor Joaquim Pereira dos Santos, presidente do bairro Getúlio Vargas. Em nome desses, agradecemos a presença de todos. Nesse momento, farei a leitura do requerimento que deu origem a esta audiência. Com base no que dispõe os artigos 132, 133, parágrafo 1º e 161 do Regimento Interno desta Casa, requeiro o soberano plenário aprovação para a realização de audiência pública no plenário das deliberações ou outro a definir para tratar junto ao Poder Público Municipal, entidades e demais interessados, para discutir os meios de entregas de correspondência e CEP. O serviço postal sempre foi de extrema relevância para as pessoas, em Cuiabá não é diferente. Executado pelos Correios, o serviço postal é o direito de todos. Dito isso, o que se propõe com esta audiência pública, na verdade, é discutir os meios de entrega de correspondências e CEP junto aos Correios, buscando formas de visualizar as dificuldades existentes, com o escopo de agregar a fim de otimizar o serviço postal enquanto direito de comunicação do cidadão. Sabendo que medidas precisam ser tomadas no sentido de regulamentar e dar maior organização para a mobilidade da nossa capital, motivo pelo qual apresento esta propositura para apreciação e aprovação pelos nobres pares. Tramitou no Palácio Pascoal Moreira Cabral no dia 3 de abril de 2018, assinado pelo vereador Abílio Júnior, ou Abilinho, do PSC. Nesse momento, eu convido para que faça uso da palavra o vereador Abílio Júnior, presidente desta audiência, que neste ato faz seu pronunciamento acerca do assunto a ser discutido. Boa tarde a todos. Eu sei que muitos, às vezes, estaria nessa tarde em outras atividades, mas agradeço pelo comprometimento com Cuiabá, de cada um de vocês estar aqui, representando não só suas instituições, mas também representando toda a comunidade, toda a sociedade. Dentro disso, nós tivemos na última sexta-feira uma audiência pública sobre abairramento e arruamento aqui na Câmara Municipal de Cuiabá. Logo, discutir sobre a regularização do bairro, ou regularização fundiária, ou esses temas que já foram respondidos ou correspondidos aqui na última audiência pública, acaba não sendo tão necessário fazer nessa. A gente tinha uma data anterior, porém, com o advento da crise dos caminhoneiros, a gente acabou passando essa data para outra data. E ela acabou sendo posterior à audiência pública de ontem, da última sexta. Contudo, a audiência da última sexta, eu percebi que ela teve um tom, às vezes, de desabafo popular. A população, de um modo geral, veio até a Câmara Municipal dizer que bairro tal precisava de regularização. E vários bairros foram citados aqui na busca de, às vezes, regularização fundiária. Nem sempre uma regularização de abairramento, ou nem sempre uma regularização de vias públicas, mas sim uma regularização fundiária. Bairros que não têm título de propriedade, bairros que não têm a regularização do seu bairro, acaba acarretando uma série de consequências. Aquele bairro que não é regularizado, às vezes não está incluído dentro de uma lei de abairramento, às vezes ele não está incluído com a lei que define o nome da via, e a falta de uma série de documentações acaba incluindo que o Correios também acaba não fazendo a entrega de correspondência naquele local. A ideia hoje dessa audiência pública, de discutir a correspondência, é a gente buscar medidas, e aí a gente vai, possivelmente, ao concluir essa audiência pública, apresentar um termo de cooperação entre a Prefeitura de Cuiabá e os Correios, buscar esse termo de cooperação. Hoje nós vamos buscar os termos, aqueles que são as problemáticas da Prefeitura, as problemáticas dos Correios, para a gente incluir no anteprojeto que a gente vai apresentar ao Prefeito Municipal de Cuiabá. A Prefeitura é quem toma a decisão sobre a questão do planejamento urbano. É a Prefeitura Municipal de Cuiabá. O Correios, que é uma outra instituição de nível federal,
é quem toma a decisão sobre a entrega de correspondências. Nós, vereadores, somos mediadores. Nós, representando a sociedade, buscamos o relacionamento com a prefeitura, com os Correios, para que através dessa mediação a gente encontre uma solução que seja possível para todo mundo. Dentro disso, quero agradecer aqui, em especial, a representação da Prefeitura Municipal do Cadastro Imobiliário, que vem aqui sendo representado pelo senhor Carmindo, correto? E também representando o Estopa, pela Secretaria de Serviços Urbanos, na parte de emplacamento, o senhor Douglas, aqui também representando os Correios na questão de planejamento e logística, né? O Anderson, e o Benedito representando a questão de moradores, presidente de bairros, a questão da UCAM. É isso? Tá certo. Além disso, vale pontuar aqui também tem outras representações comunitárias também, que a gente já conseguiu observar aqui, e também o pessoal da Tecnomapas, que também eu quero agradecer em especial, porque o Tecnomapas é quem hoje presta um serviço para a Prefeitura de levantamento de dados. E é esse levantamento de dados que vai ser importante para essa cooperação que a gente vai trabalhar. Tá bom? Então, dentro disso, a pergunta que eu gostaria de fazer, e onde eu gostaria de começar, é da seguinte forma. O Correios hoje, e a pergunta é Correios primeiro, depois a Prefeitura responde. Os Correios hoje, quais são as 2 maiores ou 3 maiores dificuldades que os Correios têm para entrega de correspondência no município de Cuiabá? Eu gostaria que fosse dito, porque assim a gente registra em que, e a partir disso aí a gente vai falar com a Prefeitura. Depois disso a gente ouve a comunidade. Por quê? Porque a comunidade é demanda, né? Então não adianta a gente falar só sobre demanda, que a gente já tem consciência disso. Mas a gente tem que buscar solução para depois dar essa resposta para essa demanda. Tá bom? Gostaria que o primeiro a falar fosse o pessoal do Correios. Convido para que faça da palavra o senhor Anderson Soares Alvim, gerente de planejamento e qualidade dos Correios. Primeiramente, boa tarde a todos. É de suma importância esse trabalho que está sendo feito aqui na data de hoje. Precisamos sim encontrar soluções para que possamos atender a população cuiabana da melhor forma possível. E sabemos também da importância que os Correios têm nesse processo todo. Respondendo mais tecnicamente a pergunta do vereador Abílio, algumas dificuldades que nós encontramos aqui, principalmente com relação ao endereçamento, tá? E a falta de regularização, né, de algumas localidades e até logradouros, né? O nosso sistema de distritamento ou o nosso sistema que aponta o efetivo necessário, o recurso necessário para que a gente possa atender a população, ele precisa que o CEP primeiramente esteja cadastrado em cada um dos logradouros, para que se possa fazer o levantamento dessa demanda e aí sim, após concurso público, prover as vagas e efetivamente efetuar a distribuição. Outro ponto também que traz muita dificuldade para nós, né, como Correios, é a questão da identificação dos logradouros e numeração. Né? A gente tem diversos logradouros sem a identificação e diversos logradouros também com numeração irregular. Ou seja, não se segue uma sequência lógica na numeração. Né? Tendo um exemplo, a gente tem em uma determinada rua, a primeira casa é o número 10, a segunda já é 15, aí a terceira é o número 8. Lá no final da rua, o número 10 repete novamente. Então, isso gera um transtorno muito grande na distribuição dos objetos. Outro ponto que seria importante a gente ressaltar é a constante mudança na nomenclatura dos logradouros. Isso também é um ponto que, por diversas vezes, a gente tem rodízio dos profissionais em determinada área de entrega, quer seja por transferência, quer seja por licença médica, e muitas vezes um carteiro é substituído por outro,
E alguns logradouros aí tem 2, 3 nomes diferentes que a população conhece. Então essa é uma coisa que a gente precisa também estar atento e regulamentar com relação a isso daí. Basicamente seriam essas as principais dificuldades que nós temos. Tá. CEP, né? Cadastramento do CEP, levantamento das demandas, identificação e numeração predial, ou seja, a numeração dos logradouros, nomenclatura das vias públicas, no caso que seria isso, né? As 3 principais, o CEP, a identificação e a nomenclatura. A nomenclatura, se eu não me engano, é legislativo, a identificação e numeração seria serviços urbanos, e CEP, cadastramento, cadastro imobiliário. Então, nós temos aqui as 3 instâncias principais da problemática dos Correios, correto? É possível afirmar. Outra questão que eu gostaria de colocar aqui, e cabe da nossa parte também, eu acho que você deveria ter colocado também, que é a questão da logística de distribuição. De que forma que isso impacta? Tem vários lugares no município que tem o CEP, mas não recebe a correspondência. Tá? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. A primeira etapa para se iniciar o processo de distribuição é realmente a criação do CEP. Tá? Após a criação do CEP, a determinação do CEP, aquela localidade ou município, ele passa por um trabalho técnico chamado distritamento, que é onde é feito a contagem exaustiva de todos os objetos destinados àquela localidade. Ele leva em consideração o volume de objetos, tipo postal, extensão da percorrida do carteiro, quantidade de pontos de parada que o carteiro precisa fazer. Em cima disso, né, é apontado a necessidade não só de efetivo, também como de recurso. Se aquela distribuição vai ser feita a pé, se vai ser feita de bicicleta, se vai ser feita através de moto ou se vai ser feito através de veículos, tá? Carros. Então, após esse levantamento, né, é fechado o projeto, encaminhado para o nosso departamento na administração central responsável pela aprovação. Em se aprovando, ocorre a liberação da vaga ou a liberação do recurso necessário, que muitas vezes não faz necessário o aumento de efetivo, mas tão somente motorizar 1 ou 2 distritos, eu consigo expandir a distribuição naquela determinada localidade ou naquele determinado setor da cidade, né? E a forma de distribuição também ela pode influenciar nesses casos, né? A gente tinha até março de 2018 um modelo de distribuição que ele era diário, né? Então esse sistema ele fazia o levantamento da necessidade de recurso para que o carteiro passasse todos os dias entregando naquele logradouro ou naquele bairro, naquele município. A partir de março de 2018, com a publicação da portaria 1203 do Ministério das Comunicações, foi permitido aos Correios a implantação da distribuição alternada. O que consiste isso? Né? Não necessariamente o carteiro precise passar todos os dias naquele logradouro. Ele pode fazer entrega dia sim, dia não. Tá? Nesse sentido, aqui a Superintendência de Mato Grosso iniciou-se os projetos, né, os estudos em cada unidade de distribuição. Estamos finalizando agora o trabalho realizado no CDD-CPA, que pega toda a região do CPA. Tá? E após esse fechamento desse projeto, iremos realizar um novo distritamento para verificar se o que a gente levantou nesses 45 dias que a gente está com esse projeto piloto no CDD-CPA, se isso vai ser validado ou se nós vamos precisar de algum aporte de recursos, né? O que a gente já constatou de imediato é que existe sim, com esse mesmo efetivo que nós estamos hoje, a possibilidade de expansão na distribuição. Então, algumas localidades dentro ali da região do CPA, elas já vão ser atendidas com a distribuição, sem aporte nenhum de recurso. O que nós queremos após
esse trabalho, fazer um novo dimensionamento para verificar o quão mais a gente pode expandir. Mas volto a repetir, a condição primária para que uma localidade ou um bairro possa ter distribuição é a existência do CEP. E para que o CEP possa ser criado, nós precisamos que o bairro esteja devidamente legalizado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O Correios tem a obrigação de entregar correspondência onde o CEP está criado? O CEP não necessariamente, vereador, ele implica na distribuição externa. Tá? Existem algumas metas estabelecidas pelo próprio Ministério das Comunicações, que é da universalização do serviço postal. Né? Não necessariamente a entrega precisa ser domiciliária. Ela pode ser feita uma entrega em uma caixa comunitária ou até mesmo uma distribuição interna numa unidade mais próxima da residência do munícipe. Tá? Então, assim, a gente sabe que existe um monopólio postal com relação às correspondências, cartas, né? E da mesma forma que hoje essa demanda ela tem se reduzido, né, com o advento das novas tecnologias, né? O volume de postagem de cartas hoje com destino a Mato Grosso ela caiu 20%, tem caído 20% ao ano, né? Então até mesmo por isso que o Correios tem procurado novas alternativas para aproveitar de melhor forma o recurso que ele tem na tentativa de expansão. Mas, assim, a legislação postal nos obriga a realizar a entrega externa ou interna. Onde for possível fazer a entrega externa, disponibilizar o recurso para fazer a entrega externa. Mas onde tem o CEP, ele não tem obrigação de entregar? Não necessariamente, porque o CEP ele pode ser criado simplesmente também para personificar aquela localidade. Ou seja, para facilitar até mesmo o processo de distribuição interna. Para que quando esse objeto chegue numa unidade de tratamento, que é onde faz a separação, ele seja encaminhado para o local correto, mais próximo da residência do munícipe. Então não existe assim a obrigatoriedade. Se criou-se o CEP, eu já tenho que efetuar a distribuição externa. Até mesmo porque precisa verificar todos os condicionantes, além da criação do CEP. Mas não tem um prazo, por exemplo, criou o CEP, não tem um prazo para que o Correio passe a atender aquela localidade? Não tem estabelecido um prazo. Existe uma meta do Ministério das Comunicações com relação a essa universalização do serviço postal, que até 2018, dezembro de 2018, nós precisamos ter 92,94% da população atingida com distribuição. Até? Que seja dezembro de 2018. Deste ano? Deste ano. Então, no nosso município, esse percentual já não enquadra. A gente não está atingindo ainda Nem 70% no município de Cuiabá. De distribuição externa, não. Mas se contar a distribuição interna e externa, a gente já está bem próximo desse número. Tá. Mas volto a repetir, a nossa vontade nos Correios é que a gente tenha a distribuição externa, tanto das encomendas quanto dos objetos de monopólio postal, que são as cartas. O cadastro do CEP, ele é feito pela Prefeitura Municipal de Cuiabá? Não, o cadastro do CEP não, pelos Correios. Pelos Correios. E precisa de algumas informações, que são as leis de criação dos bairros. Quais são as informações que ele é necessário buscar da Prefeitura de Cuiabá para cadastro do CEP? A legislação que cria o logradouro e o bairro. Então tá, lei do logradouro. Lei de abarramento. O cadastro imobiliário implica nisso? Porque o cadastro imobiliário, às vezes, é levado em consideração outros fatores que não é só as duas leis, né? Não, boa tarde.
Na verdade, todos esses problemas que o Correio citou, as dificuldades que ele tem, o cadastro imobiliário também tem. É isso que... A dificuldade de gerenciamento, o CEP, nós temos que cadastrar, temos que cadastrar em todos os nossos documentos, e estamos tentando trabalhar todos os documentos para ter CEP, até para entregar, para ficar melhor para o Correio entregar. Os logradouros sem identificação. Isso aí já é o problema seguinte, é que o que a gente pede também há muito tempo é que não fiquem mudando os nome dos logradouros diretamente. Desculpa a palavra, muda do logrador como se troca de camisa aqui na Câmara. Isso atrapalha muito o nosso cadastro, até para entregar as correspondências. A gente pensa que de repente está rua tal, e de repente já muda para rua BenTV, rua número 24, e sem aviso nenhum. Tá? Porque sai uma lei da Câmara, mas essa lei não é divulgada totalmente. Vai para outras secretarias e as secretarias não passam para a gente. As dificuldades que a gente sente, mesmo que os Correios sentem. Agora, o CEP, na verdade, quem cria é o Correio mesmo que cria. Tá? Dentro do cadastramento do CEP, por exemplo, o Correio faz esse cadastramento por algum tipo de georreferenciamento? Não, na verdade não. Não utiliza o georreferenciamento, não. Para o cadastramento, não. É o sistema, o Diretório Nacional de Endereçamento, o DNE. Né? E através das informações do logradouro e bairro que a gente realiza o cadastramento. É importante dizer que existe uma lógica nesse cadastramento. Né? Ele precisa seguir alguma regra para que a gente não tenha, por exemplo, não dificulte nossa logística. De que, por exemplo, num determinado bairro, uma região, ele siga uma sequência de CEP lógica para facilitar até a separação dos objetos postais. Então, assim, não é tão simplesmente atribuir um determinado CEP a um determinado logradouro. É preciso que tenha uma regra e que isso seja seguido para que a gente consiga atender de forma satisfatória a população. A inscrição cadastral do nosso município, ela tem um parâmetro urbanístico que eu acho que dá para ser identificado. A Tecnomapas, ela até usa esse parâmetro urbanístico para gerar os números de inscrição cadastral, que é quadra, e dentro de uma quadra ela vai ter lá a numeração de 1 até o número de residências que tem, de lotes que há naquela quadra. Às vezes uma mesma rua tem numerações iguais ou semelhantes, porque a numeração dessa rua começou com 1, 2, 3, 4, 5 a 9 de um lado daquela quadra, na outra quadra ela já tem essa numeração reiniciada. Né? Ou a não ser que exista algum método de numeração de lote por quadra, diferente da numeração predial, de uma mesma rua ter numerações diferentes. Como que funciona isso? Você poderia me dizer? Boa tarde a todos. Meu nome é Lelis, representante da Tecnomapas. Então, a questão da inscrição cadastral, ela se dá através de produto cartesiano e leitura cartográfica. Para se chegar a uma inscrição cadastral a nível de lote, né, nós temos os quadrantes que definem do macro para o micro, até chegar a uma unidade imobiliária que nós chamamos. Então, existe uma confusão entre lote da inscrição cadastral e lote do projeto. Né? Nós moramos na quadra 5, lote 3, do loteamento Jardim Gramado. Tá? Quando nós damos a inscrição cadastral, nós também temos um lote. Só que essa relação de lote nem sempre vai ser o mesmo número. Tá? Quando o vereador falou sobre a questão da numeração, então a nossa inscrição cadastral, ela segue parâmetros ligados à geografia que não se repete a numeração de lote cadastral. Já o lote do projeto, quadra 5, lote tal, ele se repete, porém a quadra é diferente. Eu posso sim ter na mesma rua, em frente o mesmo número, porém a quadra é diferente. Para endereçamento,
né? Só que a inscrição cadastral nós usamos como um CPF, ela não se repete dentro do município, né? Até eu queria fazer uma pergunta para Anderson. Essa lógica do CEP, nós temos acesso pela internet de algumas lógicas para chegar ao CEP. Então, quando você falou que eu tenho o CEP de uma rua, não leva em consideração essas unidades dentro da quadra, que eu não preciso necessariamente ter um número de lote? Vocês não conseguem chegar, no caso da inscrição cadastral, ter um CPF para cada lote? Essa é uma coisa que eu queria perguntar há muito tempo para vocês. A questão do CEP, ela é a identidade, seria o CPF do logradouro, dentro daquele determinado bairro ou loteamento. Então, o CEP, para aquele logradouro, ele é único. Não necessariamente cada quadra, cada quadrante, eu vou ter CEPs diferentes. Mas aquela terminação dos 3 últimos dígitos, eles não identificam por quadrante? Ou vocês que identificam segmento de via? Porque, por exemplo, a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, a alteração dos 3 últimos dígitos em determinados segmentos. Como que é isso? Ele leva em consideração a questão do bairro. Num determinado bairro, ela tem um CEP. Num determinado bairro, ela tem outro CEP. Dependendo da extensão também do logradouro, pode ocorrer também subdivisões para a questão logística nossa. Tá? Mas voltando à questão ali da numeração, a própria portaria do Ministério das Comunicações 6.206, ela traz para a gente, no seu artigo 7º, que as vias e logradouros, elas devem apresentar numeração de forma ordenada, individualizada e única. Ou seja, a questão do mesmo logradouro, eu ter quadra 7, casa 3, casa 8, casa 3, casa 9, quadra 9, casa 3, no mesmo logradouro, de certa forma, inviabilizaria a distribuição por parte dos Correios. A numeração ela precisa ser única e ordenada. Par de um lado, ímpar do outro. Tá, mas o que acontece? Quando eu tenho o projeto do loteamento, o endereço que eu tenho é Rua X, quadra L, lote A, ou numeração. Essa é a grande dificuldade no endereçamento em Cuiabá. Então, como arquiteto urbanista, agora falando como arquiteto urbanista, nós temos um problema, que é o seguinte: a questão da numeração predial não é relativamente significante a número de lote. Tá? Número de lote a gente faz no projeto, e aí é engraçado porque a gente às vezes enquadra o projeto urbanístico do loteamento numa questão de norte verdadeiro com o norte do projeto, e a numeração ela não acontece pelo número da quadra, mas pelo número de leitura. Tá? No projeto urbanístico, a gente começa a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pela ordem de leitura. E não tem essa questão de sentido horário ou anti-horário em relação à quadra. Então, um projeto de residencial que, de repente, esteja inclinado a determinado grau de inclinação, a numeração dele vai contar na forma de leitura da esquerda para a direita e vai continuar. E se essa quadra de baixo for invertida, a sequência vai continuar e vai inverter. Ela não é uma sequência caracterizada. Não existe uma lei urbanística que fala qual é o verdadeiro modelo. Mas o projeto, ele segue normas de ABNT que fala sobre leitura de projeto. Então, quando se faz o planejamento de um loteamento, você vê o número de lote e quadra, visando a leitura do projeto urbanístico, ou seja, o papel, não a prática. Esse endereçamento que você está falando, com a numeração predial, aí ele deve vir da inscrição cadastral. Porque a pessoa não pode ter domínio sobre o número que ela quer. Tem que existir essa sequência necessária. A questão da numeração é responsabilidade de outra secretaria, né? Então, a numeração definitiva, que tem até uma certidão de numeração emitida pelo Serviço Urbano, né?
que aí segue uma outra lógica que eu acho que o pessoal do serviço urbano consegue falar sobre isso. Eu entendi aí. Eu entendi. Ele estava me passando outra informação, mas ainda, mesmo recebendo a outra informação que ele passei, meu foco estava aqui e depois eu analiso a sua informação. Tá? Da seguinte informação, que é importante a gente colocar. Nós temos, no mínimo, 3 secretarias envolvidas nesse processo. Temos uma voltada à inscrição cadastral, que vai ser a Secretaria de Fazenda, né? Até porque o foco é a arrecadação do imposto tributário, imposto tributário redundante, mas é a arrecadação de IPTU, né? E a outra secretaria, ela está voltada a emplacamento do endereçamento, que é a Secretaria de Serviços Urbanos, e nós temos aí, no mínimo, a Secretaria de Meio Ambiente, voltada a planejamento na questão de aprovação de loteamento, e temos a Secretaria do IPTU, que vai estar em relação ao planejamento urbano. Nós precisamos... isso é inteligência administrativa, eu acho, no mínimo. Focar um lugar para cuidar do endereçamento e do abairramento. Tem que ter uma pessoa, um departamento que seja a fonte de todas essas informações. E aí, sim, todas as outras secretarias coletar esses dados de lá. Tá? Inclusive, na época que foi fazer a licitação e na época que foi fazer a contratação da Tecnomapas para poder prestar esse serviço de georreferenciamento, de geocadastramento e tudo mais, da Prefeitura de Cuiabá, eu fiz esse questionamento. Aí eles me justificaram fonte de receita que a Secretaria do IPTU não tinha o orçamento necessário para fazer essa licitação e a contratação, em contrapartida a receita da Fazenda seria possível. E aí o contrato foi feito com a Fazenda, até porque você conseguia colocar uma destinação. Está se fazendo esse trabalho, por causa que esse trabalho era para melhorar a arrecadação. Certo? Contudo, o trabalho da Tecnomapas ele é mais rico do que a gente pensa. Alguém fala, mas é só para pôr o número. Não, não é só para pôr o número. É o georreferenciamento do município inteiro. Nós precisamos cruzar os dados da Tecnomapas com a lei de uso e ocupação do solo. Precisamos desenvolver a lei de uso e ocupação do solo em cima desse georreferenciamento da Secretaria de Fazenda, para ter um mapa só, um mapa com todas as informações. Eu não sei se hoje a Tecnomapas trabalha com isso. Sim, e para a gente é um objetivo, né? Vender um produto que o município use, né? Nós usamos da fazenda, que tem o foco de arrecadação, mas também de organização, né? Então, a fazenda está ligada diretamente a 3 secretarias no mínimo. Eu acho que o que a gente puder fazer é disponibilizar técnicos, ajudar, o que a gente puder fazer, nós vamos fazer. Tá? Inclusive, vereador, até a numeração do IPTU para entregar, a gente ajuda até o Correio. O Correio não entrega o carnê do IPTU, não sei se você sabe, por meio de CEP. Eles usam a numeração do IPTU já, que já vai certinho nos lotes e nas residências. Tá bom? Eu estive lá com o senhor Gilson Cunha, né, superintendente atual dos Correios, e ele me falou que, inclusive, o trabalho do IPTU ele é uma contratação à parte, onde a própria prefeitura contrata os Correios para esse trabalho exclusivo e usa um outro meio, né, de situação paralelo ao meio dos Correios. Mas aí eu já venho provocar o senhor. Nós estamos tendo um problema na Secretaria de Serviços Urbanos, por exemplo. A Secretaria de Serviços Urbanos é quase que na marra que ela vai fazendo a numeração e é quase que na marra que ela vai fazendo a nomenclatura nas plaquinhas e tudo mais. E isso tem causado muitos erros. Até porque eles não são especialistas no assunto, eles estão se virando para fazer. E aí, às vezes, a gente tem um planejamento lindo por trás, mas quem é que vai lidar com a situação na ponta é o carteiro que está lá entregando e a plaquinha que vai estar informando ele. Então, aí eu volto a provocar novamente. Se essa informação for compartilhada, o pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos
pegaria o mapinha da Tecnomapas, clicaria na inscrição cadastral e já saberia. Lá tem como, no SIG da Tecnomapas, tem como você clicar no logradouro, ele vai dar o nome do logradouro, poderia dar o nome do CEP, poderia dar todas as informações desse logradouro, então seria um serviço muito mais fácil. Clica no logradouro tal, clica no logradouro tal, já copia o dado, Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, um dado real, e esse dado real ele só colocaria na plaquinha para ser impressa e ir lá fazer a instalação. Evitando, por exemplo, um caso como o Joaquim Murtinho e Mortinho, que aconteceu recentemente. Então, eu acho que a Secretaria de Serviços Urbanos, ela precisa dessa informação compartilhada. E aí eu volto a provocar. Você poderia me falar como que funciona lá na Secretaria de Serviços Urbanos e como que vocês fazem isso? Boa tarde. Então, a gente está tendo muita dificuldade para a questão de numeração. Como a questão da numeração não tem gente específica, qualificada para fazer a numeração. E a gente tem um rapaz lá, que o pai dele foi dentro da secretaria, já sabia fazer numeração, e ele que dá um auxílio para nós. Semana passada a gente fez uma reunião com aquele Lauro Boa Sorte, não sei se vocês conhecem, que foi que passou, deu um curso para a gente, até através desse SIG também, para não precisar ir para a rua. A questão nossa está tendo duas questões. A numeração, que nós não estamos sabendo fazer, não que não estamos sabendo fazer, a gente sabe fazer, mas só que está dando muito número repetido. A gente sabe que o lado esquerdo é ímpar, o lado direito é par. O que nós estamos tendo dificuldade é de 10 em 10 metros, ou de 2 em 2, ou 3 em 3. A gente não está sabendo, isso que está tendo muita dificuldade, porque a gente não tem uma pessoa, tipo assim, eu já cansei, já tentei, já fui na prefeitura, já converso direto com o Estopa para a gente ver como que pode fazer para arrumar uma pessoa para chegar e dar um curso para a gente, como ter uma maneira mais simples para fazer essa numeração, porque está muita procura. Outra coisa, está batendo muito na tecla, condomínio fechado, numeração de condomínio fechado, é obrigado a fazer, não é obrigado a fazer. A gente está tendo, tipo assim, por exemplo, Alphaville, Florais, é uma dificuldade imensa para entrar. E aí eu falei, até conversamos com o secretário semana passada também, ele falou bem assim que ia conversar com o pessoal responsável da prefeitura, só que eu não encontrei ele a semana ainda para me perguntar para ele se ele conversou ou não. E foi até bom ter essa reunião aqui com o vereador para a gente tirar essa dúvida também, que sobrecarrega também a parte do gerenciamento de emplacamento. Só uma pergunta. A questão de vocês é questão de pessoal para fazer a medição ou uma forma Aí tem que voltar. Aí eu volto a fazer um outro pedido. Vamos lá para inteligência e partindo para Smart City mesmo, né? A Tecnomapas tem tudo já referenciado, tudo mapeado. Eu acredito, assim, com um pouco de entendimento sobre programação, que é possível inserir dentro de um sistema como esse um sistema de relatório, por exemplo, certo? E o sistema relatório compartilhado pela Tecnomapas, era possível, por exemplo, de uma rua, ela já fazer isso. De maneira que a Secretaria de Serviços Urbanos não precisa pensar. Ela precisa abrir aquela via pública, imprimir o relatório de numeração. Inclusive, se vocês passassem o modelo padrão da plaquinha, o sistema é capaz de colocar tudo já no formato próprio para impressão. Agora, depende da programação, depende do que vai ser feito e depende do contrato dele. Se cabe isso, se não cabe, a gente buscar um aditivo de contrato que permita, porque não tem por que fazer uma nova licitação para outra finalidade, sendo que a gente às vezes pode aditivar o contrato para finalidades específicas. Porque senão o menino que faz lá, que aprendeu com o pai dele e que está tendo conhecimento de outra pessoa da prefeitura, quando o Lauro aposentar ou o menino sair da prefeitura, a gente perde a continuidade. E aí o conhecimento fica retido entre 2 ou 3 pessoas que não passaram a qualificação disso. Já sistematizando e utilizando o conhecimento com base de dados, planilhas e tudo mais, a gente consegue com que qualquer pessoa que
que um dia entre na prefeitura possa dar continuidade, não é isso? O GeoCloud é um sistema que seria ótimo para vocês. Relatório, todas as informações georreferenciadas, seria perfeito. Na verdade, vereador, o que falta é os secretários de cada pasta ter o interesse de adquirir o GeoCloud, conversar até com a Tecnomapas porque resolveria esse problema até. Mas até eu vejo que é necessário cada pasta adquirir. Eu vejo que é necessário a gente conversar para convergir isso, né? ter aditivo, sei lá, alguma coisa, mas tem que ter. Como estão até problema na parte de terrenos de ZIA e APP, que a Secretaria de Meio Ambiente não está dando conta de fazer o serviço para a gente fazer o cálculo lá na nossa secretaria. E com esse sistema do GeoCloud eles conseguiriam tranquilamente. Tá. Então tá. Então eu vou querer agora abrir para a comunidade para levantar algumas problemáticas. Realmente, presidente, o problema nosso é o pior de todos, né? Não se chega a compra, não se chega a correspondência e não se existe. Esse é o principal ponto. E eu queria saber, e nesse contexto, nós estamos aí perigando no abairramento, né, arruamento, que mais de 70% de Cuiabá não existe no papel. E por conta disso, nós estamos prejudicados, né? Agora, eu queria saber do Correio, quem pode fazer esse pedido, né, para a questão do CEP, para conseguir quem e onde. Quem faz o pedido direto ao Correio, se é o Poder Público, se é a Prefeitura de Cuiabá, se é a Associação de Morador, né, porque muitas dessas associações já fizeram o seu pedido há 20 anos atrás, já existem bairros consolidados, há 20, 30, 50 anos, e até hoje não tem CEP. E são bairros que constam em lei. Né? Existe a Lei 232, que é a Lei Complementar 232, que é de uso e ocupação do solo, de Cuiabá, que consta vários bairros dentro de outros bairros. Então, ele existe. Né? O loteamento que existe no bairro, o jardim que existe dentro do bairro, né? E outros mais. E nós padecemos, né, desse trabalho, desse serviço público. E aí a gente queria saber do Correio o que realmente pode ser feito para essa globalização até 2018. Muito obrigado. Bom, volto a frisar, né? O que nós precisamos nos Correios é que os bairros e os logradores estejam devidamente legalizados. Né? Não há nenhum tipo de objeção com relação ao cadastramento de CEP, desde que a documentação esteja toda ok. Quer seja, pode ser provocada pelo próprio poder público ou até mesmo pela própria sociedade. Né? Existem, inclusive, os canais de atendimento ao cliente, né? que a pessoa pode solicitar o cadastramento do CEP na sua rua, desde que apresente toda a documentação, ele será cadastrado prontamente. Né? O que nós precisamos é realmente isso, que estejam todos os logradouros e os bairros determinados, legalizados, para que a gente consiga fazer a distribuição do CEP em todas as redes de Cuiabá. A grande dificuldade é que a população não tem facilidade de encontrar a lei que definiu o número da rua, ou a lei que definiu o abairramento, e ela acaba não conseguindo encontrar essas informações para a própria população fazer esse requerimento. Né? Então, o sistema acaba sendo tão burocrático e complexo que a população não consegue cadastrar o CEP dela. Né? E da mesma... Tá. Aí, o que eu gostaria de ver aqui? Tem uma forma mais dinâmica da gente resolver isso. De que maneira? Antigamente, nós tínhamos um problema de uma fazenda, de repente, ter o limite dela sobreposto ao limite de outra fazenda e coisa e tal. Aí veio o georreferenciamento, satélites e tantas outras formas de demarcação, os pontos georreferenciados,
veio sistemas como ArcGIS e veio vários outros sistemas de informatização que permitiu agora que, com precisão de 2 centímetros, às vezes, a gente sabe diferenciar uma fazenda da outra pelo ponto georreferenciado. O abairramento é mais uma coisa. Pelo sistema, seja SIG, seja GeoCloud, mas pelo conhecimento e tecnologia que a Tecnomapas tem, falo da Tecnomapas porque é ela que tem um contrato com a prefeitura. Se fosse outra, seria outra. Mas pelo sistema que eles têm, a definição de abairramento é muito dinâmico, muito rápido. Em um dia ele consegue definir um bairro. E nós não temos bairros o suficiente para o número de dias do ano. Então, nós conseguimos, em menos de 1 ano e meio, por exemplo, demarcar todos os bairros, e menos de 6 meses a gente conseguiria isso. Demarcar todos os bairros, todos os seus confrontantes, todos os seus perímetros. Inclusive, tem condições de fazer os relatórios, por exemplo, já referenciados dos marcos 1, 2, 3, que são os limitantes dos bairros. Essa lei do abairramento, nós temos que mudar a forma dela. Nós temos que parar de ter uma lei de abairramento que tem que ser revisada de 10 em 10 anos ou de 5 em 5 anos, que nem lei de uso e ocupação do solo ou plano diretor. Por quê? Porque isso é dinâmico. Antigamente, custava-se muito para fazer o levantamento de um perímetro de um bairro, e por causa desse alto custo, dava-se um tempo de programação para a gente poder fazer isso. Hoje não. Hoje um bairro surgiu agora, ele pode já ser demarcado pelo sistema, e todos os pontos georreferenciados desse sistema podem ser encaminhados na Câmara no mesmo dia como um anteprojeto. Claro que tem outras coisas que envolvem isso, mas pode ser, em questão de 15 dias, encaminhado para a Câmara e ser regulamentado. Precisa do quê? Na lei do abairramento, a gente tem que colocar lá uma normativa dentro dessa lei, referendando a lei do abairramento a uma atualização dinâmica pelos sistemas de tecnologia de informação da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Essa dinamicidade, essa questão de ser dinâmico, não vai fazer com que cada bairro mude uma semana ou outra. Não, muito por fora. Uma vez criado um bairro, os perímetros deles ficam ali demarcados. Mas possibilita que tanto os correios, quanto a inscrição cadastral, tanto quanto que for, esteja atualizado constantemente, de maneira legal. De maneira que o munícipe, por exemplo, não precisa ficar procurando lei. Ele pode entrar num SIG público. Qualquer cidadão pode entrar lá, colocar o número do IPTU e já vai saber o CEP, já vai saber a lei que definiu o CEP dele, no próprio portal da Prefeitura. Nós temos isso para emissão de guias de IPTU. Nós podemos lá e quero emitir minha guia. Eu vou lá, coloco o meu número de inscrição cadastral e lá vai aparecer a minha guia do IPTU e quantos meses eu estou devendo, não aparece? E isso é um relatório emitido pelo SIG, pelo banco de dados, não é? É isso mesmo? O sistema, o GAT, que é um outro sistema, só que se conversa. Carrega informações do SIG também. Tá, mas eles se conversam entre si. Sincronizados. Então, e seria possível, por exemplo, eu digitar o número do meu IPTU e lá já aparecer o nome do meu bairro, a lei que definiu o meu bairro? Já existe isso aí, né? Isso já existe, só que toda essa informação ele não aparece na guia. Mas se procurava, se é um bairro que está dentro da lei de abairramento, a pergunta que eu queria fazer para o... Esqueci o seu nome? Anderson. Essa questão de bairro, quando você disse que os Correios trabalham com o CEP e com a questão dos logradouros em cima de lei que a Prefeitura fornece, nós recebemos aqui algumas correspondências de moradores que vão até a Prefeitura, que o Correio entende como bairro loteamentos. Então, a Prefeitura nunca passou para o Correio isso como um bairro. E o Correio entende como bairro, define como bairro, e existe um conflito muito grande, principalmente das empresas em Cuiabá. Porque recebe do Correio como bairro, e não existe lei desse bairro. Esse bairro está dentro, na realidade é um loteamento dentro de um bairro maior, dentro de uma hierarquia estipulada, né? Obedecida em lei.
Aí já é uma outra questão também que pode ser da utilização correta do endereço pelo próprio destinatário da correspondência. Né? Aí já entraria a questão da atualização do próprio endereço. Mas o que acontece também é que nós temos CEPs que foram criados há tempos atrás e que não existia essa metodologia que existe hoje. Né? Então, pode ser que seja necessário, sim, fazer uma atualização dessa lei para que a gente possa, talvez, fazer um recadastramento de todos os CEPs em Cuiabá. Né? Então, é preciso, sim, ter essa parceria, essa troca de informações entre todos os entes, para que a gente possa construir uma solução definitiva, que eu acho que é o que a gente precisa encontrar. Dentro disso que a gente está falando, por exemplo, eu lembro de uma vez, eu não sei se era o SIG ou se era o GeoCloud, mas eu lembro de uma vez, por exemplo, que eu entrava no sistema, eu clicava lá no lote, ou ele tinha opções lote, logradouro, bairros e tal, tinha essas opções, eu clicava e ele ainda tinha a opção de imprimir um PDF, onde ele me apresentava a fotozinha do lote com as inscrições e tudo mais. É um relatório aquilo, eu acho. Boa tarde a todos. Essa função já existe, senhor vereador. Essa função já existe, senhor vereador. É no SIG, que é domínio da prefeitura, inclusive está no portal. O mesmo portal que o senhor mencionou que se imprime as inscrições, também está presente lá o SIG, que ele é público. E quando você faz a busca pelo imóvel em questão, lá embaixo vai ter a opção de se imprimir esse relatório, que vai ter a foto de fachada do imóvel e toda a inscrição que se encontra no sistema GAT, que é onde se atribui a inscrição. Vai toda essa carga de informações impressa no relatório. Registrando a presença aqui do vereador Mário Nadaf, que está aqui com a gente. Vereador, assim que o senhor quiser fala. O senhor tem disponibilidade, assim como qualquer munícipe aqui, a gente está num bate-papo buscando solução. Pode falar. Deixa eu só aproveitar, vereador, para registrar a presença do vereador Mário Nadaf, do PV, da presidente do bairro São Gonçalo 3, a Raquel Farias Campos, e do diretor-presidente da Associação Comunitária de Habitação do Estado de Mato Grosso, senhor Emídio Antônio de Souza. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar em nome do dispositivo a iniciativa do vereador Abílio e já me desculpo ao mesmo tempo de ter chegado atrasado nessa audiência, né? Eu queria muito, eu sou vereador por 4 mandatos e algumas coisas não entendi até hoje. E uma delas já é esse cadastramento que o Correio faz. E tenho recebido demandas. Ontem à noite, num aniversário, eu recebi uma rua central, que em mandatos anteriores eu tive a honra de promover o asfaltamento, mandato ainda do prefeito Meirelles, hoje não mais entre nós, e tem 2 nomes dessa rua. Um nome que é reconhecido por toda a população, Travessa São Silvestre. E, não sei se alguém conhece, é quase paralela a Ipiranga, que vai dar na praça, até o nome da creche do Porto, Falcãozinho. Praça Falcãozinho, tem até um busto do Falcãozinho lá. E essa rua também tem outro nome no credenciamento da prefeitura. Algum vereador, em algum momento, deu o nome de Dom, não sei das quantas. Só que, oficial, e agora se dirigiram, teve um aniversário na região, se dirigiram. O que eu posso fazer para regularizar? Eles querem que o nome popular seja oficial, ou seja, São Silvestre, Travessa São Silvestre. E eu vou deixar essa pergunta no ar. Como já encaminhei a mudança da célula Cidade Verde, a pedido do presidente também, algum prefeito, Gustavo, através do decreto, deu o nome de cidades mineiras com letra V.
Olha só, um bairro Cidade Verde tradicional, o chefe do executivo, através de decreto, deu o nome de V. E a população muito católica, acho que até o vereador acompanhou, me solicitou que encaminhasse um nome popular pelo qual as ruas do Cidade Verde são conhecidas. São João Batista, São Jorge, etc, etc, etc. Regularizamos, moroso o processo, mas regularizamos, devolvemos a vontade popular de ter o nome das ruas atribuída a Santos. E vou deixar essa pergunta no ar. O que eu procedo em relação à Travessa São Silvestre? E lembrando para a grande maioria da população que vê nessa atividade uma atividade colateral totalmente desinteressada da população e que, na verdade, não é. O endereço é um item importantíssimo na questão do cadastro bancário, o recebimento de correspondência e, por vezes, vereador Abilinha, nós recebemos crítica por atuar. Eu nunca atuei a meu bel prazer. Eu sempre sou convocado pelos bairros para que eu faça uma interferência em razão de algum problema. Então, novamente, cumprimentá-lo, vereador Abílio, que tem sido uma grata satisfação, uma verdadeira revolução, inovação nessa Câmara Municipal, o interesse dessas iniciativas de Vossa Excelência. Na verdade, vereador Nadaf, quem realmente dá os nomes, quem altera os nomes, é essa casa aqui mesmo. Não, é a casa hoje, por isso nós mesmo, técnicos da prefeitura, sentimos muito isso também. Muita alteração de nome de rua até atrapalha o nosso serviço nas entregas das nossas correspondências. Aqui que eu acho que tem que deixar mudar os nomes, que isso afeta a todo mundo também. São duas coisas dentro disso. Uma questão é que o primeiro nome que surge a uma rua, na maioria das vezes, é um nome popular. E esse nome popular, ele não há regulamentação sobre ele. Por exemplo, alguém iniciou um grilo ou iniciou um loteamento e tudo mais, e eles mesmos botam o nome lá. Às vezes eles vão lá e botam Rua do Piqui, Rua não sei das quantas, e pronto. Quando vem a regulamentação, aquela via não tem nome. Por que ela não tem nome? Porque ela nunca foi regulamentada, ela nunca recebeu um nome legal. Mas antigamente o Correio já fazia o cadastro dessa via pelo nome popular, não buscando a relação legal para a criação dessa via. Quando veio a atualização, os Correios começaram a buscar a questão legal para criar a questão da regulamentação de CEP. E aí, quando vem essa casa na tentativa de regulamentar, nem sempre é na intenção de ajudar o povo. Às vezes é na massagear o ego de alguém. Vamos botar o nome de fulano, botar o nome de ciclano e coisa e tal. Exemplo claro, Santa Rosa, por exemplo, que as ruas lá eram conhecidas como Rua França, Rua Itália, Rua não sei das quantas, e alguém aqui nessa casa, outros vereadores, cada um, por suas vezes, decidiu mudar o nome da Rua França para o nome de uma pessoa, mudar o nome da outra rua para homenagear uma outra pessoa, e isso complicou tanto os Correios quanto a população local. E aí, sim, o vereador Nadaf, demonstra uma falta de critério, às vezes, da Câmara Legislativa. Às vezes é critério básico de consultar se já há um entendimento popular sobre aquela via. E aí, como o critério básico para aprovar uma lei alterando o nome é apenas um abaixo-assinado, tendo um abaixo-assinado a gente já pode alterar o nome, às vezes um presidente de bairro lá, concordando com um novo nome para aquela rua, prejudica toda uma população ali local, com um abaixo-assinado de 30 pessoas, 20 pessoas, 15, às vezes menos, muda o nome da rua. Mas eu tenho uma proposta para isso. Tá? A proposta é, não basta o abaixo-assinado. Deveria, por exemplo, entrar no site, por exemplo, clicar na opção logradouro, que lá deve ter essa opção, se eu não me engano, e dentro de clicar em logradouro, você clica na via. E lá imprime, como se fosse um relatório da via. E lá vai estar dizendo, rua tal, que passa pelo bairro tal, cada ponto tem o seu nome. Não sei se isso é possível, mas se for, a gente poderia fazer uma emenda, vereador Mário Nadaf, para que
a propositura de um projeto de lei, sem burocracia alguma, viesse além da abaixo assinado, o anexo de uma impressão lá do SIG, por exemplo, dizendo que aquela rua já tem nome. Se a rua já tem nome identificado pelo SIG, nós não podemos sair mudando. Entendeu? É um critério. Já tem nome? Já. Então nós não podemos sair mudando. Quando não tem nome, lá fica rua projetada, rua 1, rua 2, as nomenclaturas, né? SD SD sem denominação. Então, a gente começar a trabalhar com esse banco de dados que a gente tem, e é caro, é importante conceituar isso, que é, às vezes a gente tem um superpoder na mão e está usando pouco ele ou usando mal. Então, eu acredito que é possível, porque da mesma forma, o Correios, por exemplo, quer cadastrar uma via pública. Ele clica na via e aquele relatório que eu questionei sobre numeração e tudo mais, ele já imprime a via com a lei. Não sei se é possível colocar lá qual foi a lei que criou o nome da via. É possível? É possível? Quando eu clicar na via e mandar imprimir, apresentar a lei que deu o nome da via e a lei que deu o nome do bairro onde a via está inserida? É possível? É só copiar da lei de abairramento mesmo. É só copiar da lei de abairramento. Tem a lei de abairramento, nós seguimos isso. E a lei dos nomes? Hã? Não, pois é, tem a lei para a rua e a lei de abairramento para o bairro. Então, nós seguimos seria muito mais fácil, não seria? A lei para a rua, inclusive as nomenclaturas anteriores. Se tem ou não tem um nome anterior. Se tinha uma lei, que foi criada uma outra lei, criando um outro nome. Legal. E aí o próprio morador, ele poderia entrar nesse site, clicar na rua dele, que nem ele faz no Google Maps ou no Google, nos Googles de mapa da vida aí, o Google Earth, o Maps. Ele poderia, qualquer munícipe poderia, inclusive o vereador, poderia clicar na rua e já saber qual foi a lei que criou e tudo mais. Se tem CEP. Se tem CEP, aparece. Se não tem, ele encaminha para os Correios também, pode pedir. Seria possível? Olha, em princípio, isso já existe. Agora, esse outro relatório, que eu tenho que consultar os técnicos, né, da empresa para ver o que pode ser feito. Mas isso já existe. Já tem essa informação no sistema GAT. Ela já é alimentada com essa informação. Todos os logradores, todos os bairros de Cuiabá são em cima de lei. E por isso que eu comentei anteriormente sobre essa questão do que é bairro e do que é loteamento. Porque nós trabalhamos em cima de lei, tanto para a rua, logradouro, quanto para bairro. Aí vem uma pergunta. Nós temos muitos novos loteamentos que foram inseridos dentro de ZUM, Zona de Expansão Urbana, né? Zona... Não. ZUM não. A lei de zoneamento, né, zoneamento urbano, é área de expansão urbana, né? Área de expansão urbana. Dentro de área de expansão urbana, que é entendido como um bairro também. Então, mas ela não tem definição de bairro. Tem? Ela tem hierarquia de bairro. Ela é conectada no adjacente, no bairro adjacente. Ela é criada nessa nova lei de zoneamento urbano e subentende-se como dentro do perímetro urbano ou área de expansão urbana, né? Aí nós temos as IAs, a ZUM. Mas expansão daquele bairro? Não é do bairro. Fora do bairro. O bairro já tem uma lei específica para ele. Você consegue dar um exemplo para nós que você lembre? Tem ali Parque Cuiabá mesmo, né? O bairro Parque Cuiabá, ele está ao lado de uma zona de expansão urbana, né? Ao lado ali já tem loteamentos que estão sendo criados ali dentro. Mas esses loteamentos, eles são criados novos? Aprovados. E eles são aprovados? Aprovados pelo menos. Eles são entendidos como parte do Parque Cuiabá ou eles estão na área de expansão? Dentro da área de expansão urbana. Então, se eu fosse mandar por correio, por exemplo, eu não sei se o Real Parque é bairro, eu acho que o Real Parque ou Paliceia não são bairros. Eles estão adjacentes ao Parque Cuiabá, correto? Eles são conectados ao Parque Cuiabá, mas não são bairros. Eles estão numa área de expansão. Nós estamos falando a questão de lei. Não é o entendimento do que é um bairro para associação. Não, mas é isso que eu estou querendo questionar. Tá, para os Correios, por exemplo, às vezes ele reconhece. Mas às vezes ele não reconhece, porque se ele for entrar lá no SIG, vai estar lá a área de expansão urbana. Mas tem moradia, tem rua, é legalizado. Inclusive tem loteamento aprovado agora dentro dessa área, que é tranquilo, é normal, é legal.
Só que não tem como dizer que isso está dentro do Parque Cuiabá. E que bairro ele faz parte? Zona de expansão urbana. É uma hierarquia, ele está dentro dessa hierarquia de bairro. Tá. Então, bairro, loteamento. Então, se fosse dar um exemplo, rua tal, na zona de expansão urbana, no loteamento tal. Complemento seria o loteamento tal. Para a prefeitura, o bairro é zona de expansão urbana. Entendi. Então, é isso que eu ainda volto a dizer. Então é isso que eu estou querendo dizer na questão de dinamizar essa situação. Deixar ela mais dinâmica com a lei do abarramento. A gente conseguir colocar uma forma de que não gaste muito tempo para reconhecer como bairro. Tá? A gente precisa formatar isso de uma forma mais dinâmica para que esses perímetros, os já demarcados, permaneçam, mas as novas áreas, já entrando dentro da área de expansão urbana, possa começar a ter novos reconhecimentos. Porque senão a gente... Eu fico imaginando os Correios na cabeça minha. A rua 1, porque loteamento é provado assim, rua 1, ou rua A, rua B, ou rua 1, 2, sei lá. Rua 1, área de expansão urbana, aí lá no complemento, residencial Buritis. Rua 1, área de expansão urbana, residencial Real Parque. Opa, são dois extremos. Buritis é lá no fim da norte, né? E o Real Parque lá numa ponta da sul. E tudo é área de expansão urbana. Então, o que vai me identificar? Mas são muitas áreas de zona de expansão urbana. Na verdade, são 4 áreas de expansão urbana separadas por região. Tem área de expansão urbana região norte, sul, leste e oeste. Então, isso que consegue diferenciar uma da outra, a região que ela se encontra. O senhor André, que é dos Correios, ele é supervisor operacional, gostaria de fazer uma complementação. Por favor, senhor André, aqui. E depois o Rony César, né? Ok. Boa tarde. Olha, pelos Correios, aliás, essa coisa de existir uma lei para definir como área de expansão urbana, a área de expansão urbana, se você for ler literalmente, é uma região com bairro não identificado. Então, é o mesmo que você cadastrar um loteamento e informar qual é o bairro. O bairro é um bairro não identificado. Ou então, por exemplo, imagine se você cadastrar N bairro, porque, como você mesmo sabe, a região administrativa aqui de Cuiabá são 4 regiões administrativas, em todas elas há nas margens, né, as áreas de expansão urbana, que é norte, sul, leste e oeste. Imagine se você for cadastrar loteamentos que estão dentro dessas áreas, por exemplo, vamos ver, eu acho que é um condomínio, eu acho que é Vila Verde, sei lá, qualquer condomínio que seja. Aí você cadastra condomínio tal, bairro, área de expansão urbana. Aí norte, aí outro, bairro, área de expansão. Isso daí não é identificação, isso na verdade só vai aumentar mais a confusão. A verdade é que a gente quer um detalhamento. Existe essa lei que determina que é área de expansão urbana, mas é uma área, na verdade, não identificada. O bairro é uma região, é uma área administrativa. Então, é por isso que os Correios trabalham assim. A Prefeitura tem as áreas que já foram identificadas como bairros e outras que estão como localidades. A questão, por exemplo, outra, de informar que existe um bairro dentro de outro bairro, na verdade, não existe bairro dentro de outro bairro. Existem localidades dentro de um bairro. Loteamento é uma localidade. Bairro é outra coisa, né? É onde a Prefeitura, de fato, vai promover as ações públicas que é da competência dela. Uma área de expansão, a Prefeitura não tem essa responsabilidade de agir lá e praticar as ações que ela deve praticar. Aliás, se ela fizer alguma coisa em áreas que não são reconhecidas ainda, acaba ocasionando uma improbidade administrativa.
Mas a área de expansão urbana, ela está provida em lei. Eu sei, é provida em lei como área de espaço. administração, mas não é bairro, é uma área não identificada. Não. Isso, se você olhar, como que você define um bairro como área de expansão? A área de expansão é a área que não foi localizada, não está identificada legalmente, e a prefeitura não tem ação, a prefeitura não tem ações administrativas. Se o senhor quiser, a secretaria competente que o meio ambiente, IPDU. ela delimita. Nesse caso, ela está se contrariando, se está contradizendo, e em boa parte, eu vi até pela prefeitura mesmo, existe formalização de algumas áreas que eles cumprem apenas para fazer um registro de localização. Eu acho que é uma área eu esqueci o nome, não tenho aqui, porque não dá de cabeça, que são várias áreas aqui que estão de forma fora da lei, em situação informal mesmo, então não dá para você precisar. Algumas até foram publicadas e a própria prefeitura contestou pela Secretaria de Administração, né, que quer dizer, ela, e às vezes só cumpre por formalidade. Existem leis que só foram para cumprir a formalidade de publicação, mas nem elas são aceitas pela própria prefeitura. Então, a gente não vai cadastrar nada que não seja um bairro reconhecido. Porque bairro reconhecido, isso daí em qualquer lugar do país, o Correio age dessa forma. Deixa eu tentar entender uma situação aqui. Ó. Olha só. Pelo entendimento, eu não vou nem falar Tecnomap, mas pelo entendimento de quem faz o cadastro desse planejamento, e aí no caso a própria secretaria, Tecnomap fazer uma empresa prestadora de serviço para ela, mas pelo entendimento deles, o espaço demarcado do município, não existe espaço não demarcado. Todo espaço é demarcado. Ou ele é demarcado como um bairro que tem nomenclatura, como conhecido bairro Tijucal, etc. Tal, ou ele é demarcado assim, ou ele é demarcado como área a ser demarcada futuramente com novo nome, mas ela também é demarcada. De que modo? De que modo que cada centímetro dentro do perímetro urbano do nosso município tem que ter um registro legal. Então, pela explicação que eles estão nos dando, é que o registro legal de uma área de expansão urbana norte, sul, leste, oeste, existe para cada uma dessas áreas. Provavelmente o Departamento do Patrimônio do município deve ter a identificação legal disso, que é o fornecimento dos dados para vocês colocar lá no sistema. Correto? De forma que se a gente entrar, por exemplo, agora no SIG e selecionar lá bairro e clicar numa área de expansão urbana, provavelmente ele vai dar aquela área de expansão urbana. Às vezes ele não tem o mapa do bairro, porque às vezes alguns bairros você ainda tem a opção de ver o mapa do bairro que está em um arquivo JPG, ou TIFF, ou PNG, anexo, que esteja ali situado. Mas, quando o mapa do bairro não é possível, você é possível ver a lei, pelo menos, eu acho que deve ser possível. Se não for, a gente pedir para ter essa opção de clicar no bairro e clicar para ver a lei que criou aquele bairro. Vincular aquele arquivo como um anexo para a gente ver isso. Né? Não, a lei do bairro. Porque o loteamento, aí entra as divergências. A lei do bairro, ela vai definir o perímetro, são os marcos. O loteamento vai definir as vias públicas, por exemplo. Não. É porque o loteamento vê as vias públicas, vê o lote definido equipamento comunitário, lote para área verde, áreas institucionais e tudo mais. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, uma área de expansão, o senhor não pode se prender, e aí o Correio não pode se prender. Mas o próprio SIG, se você for no SIG, se você demarcar qualquer área lá, que, por exemplo, um loteamento que esteja, por exemplo, Tropicalville, ou outro condomínio que está acima do Tropicalville, que eu não sei o nome qual não me vem à memória, se você colocar lá, vai aparecer bairro não identificado, área de expansão urbana. Então isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Isso é no SIG. Se é assim que está, dá para corrigir.
Não, mas a área de expansão urbana, nesse caso, a legalização de áreas de expansão urbana, você entende pelo seguinte, é só para formalizar a situação da localidade, do loteamento, não que determine, porque em primeiro lugar, por exemplo, numa área de expansão pode ter várias localidades, vários loteamentos. Imagine se você vai cadastrar todos esses loteamentos que estão dentro dessa área como um bairro só, e falar que todos estão. Qual é o bairro? Eu moro, por exemplo, eu moro no Jardim Itália e o meu bairro é a área de expansão. Eu moro no Jardim Renascer, mas meu bairro é a área de expansão. Não existe mas isso. Mas isso é um o loteamento não é uma informação de complemento? O loteamento loteamento é complemento na inscrição do CEP, não é? Eu sei, mas o bairro é o que formaliza a área administrativa, legalmente. O que deve ser entendido é o que está em lei. O que é bairro? O que foi aprovado na lei de abairramento? O que foge disso é alguma lei federal que o Correio trabalha com isso. Não. Tem um material caudaloso da própria prefeitura que foi feito pela diretoria de plano diretor urbanismo e pesquisa. Está ligado à Secretaria de Administração, eu tenho cópia, eu acho que o professor Abílio, foi um levantamento que todo o pessoal fez, a organização geopolítica de Cuiabá. Então, ela tem a definição do que é bairro, do que é localidade, loteamento, tudo isso daí está bem explanado. E a área de expansão urbana, de forma alguma, está adotada como sinônimo de bairro. Então tá, olha só, para a gente andar um pouco em relação a esse assunto... João, anota para mim também que a gente tem que dar uma dedicação especial nessa questão de área de expansão urbana e como que a prefeitura relaciona com isso e como os Correios relacionam, tá? Senão nós vamos discutir, eu já vi que há uma divergência de entendimento, tá? Então a gente vai buscar encontrar de maneira legal qual entendimento a gente pode construir, tá? Mas eu penso que isso pode ser feito para a gente colocar junto pós essa reunião, tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os Correios. A gente tinha, por exemplo, a rua 01 quadra 11 e o CEP da rua 01 quadra 11, lá do Novo Milênio, por exemplo, era 78092-003. Aí alguém aprovou uma lei que mudou o nome da rua. Ela passou de Rua 01 para Rua das Azaleias. E como Rua das Azaleias, o CEP mudou. O CEP muda se a gente mudar o nome da rua? Não necessariamente. Vai depender se nessa mudança houve a nova denominação, se mudou de bairro ou se mudou de loteamento. Em muitos casos, a gente precisa alterar o CEP para ajustar a questão da logística mesmo. Mas não necessariamente mudou o nome do logradouro se muda o nome do CEP. O CEP não referenda a localidade, ele referenda apenas um conjunto de informações? É o logradouro, ele referencia o logradouro, o local. Então, mas assim, se a terra não mudou de lugar e o local continua no mesmo local, mesmo mudando o nome, ele muda o CEP por quê? O problema é que às vezes a terra muda de local. Vamos assim dizer. É que fazia parte de um determinado bairro Tá. Como que é o nome da senhora mesmo? Dona Berenice, assim que o vereador Mário Nadab falar, a senhora já vem e fala, tá bom? Tá bom. Tá. Eu também vou na mesma estratégia do vereador Abílio, né? Eu, por exemplo, tenho na região do Recanto dos Pássaros, é bairro, o Recanto dos Pássaros, lá foi edificado 2 residenciais, o residencial Salvador e o residencial Maria de Lourdes. Por sinal, era dono do legítimo proprietário ali, seu Salvador, e a afinada esposa dele. Todas as ruas desse residencial, que é um conjunto habitacional, tem o número 9. Todas as ruas são o número 9. O que eu posso fazer para essa comunidade para regularizar a situação? Para que não seja mais ruas 9, eu entro com um projeto aqui, ou eu promovo primeiro o abairramento dessa comunidade. Vereador, preciso consultar, mas salvo engano, eles já têm a denominação dos logradouros em cada um desses loteamentos.
Nesse caso, são todos Rua 9. O problema é a utilização da população que ainda não tem a ciência de que está utilizando o CEP errado. E aí o pessoal coloca na correspondência dele o CEP referente à Rua 9 do Recanto dos Pássaros, que nem chama mais Rua 9, que ela já mudou de nome também. Então, eu queria que até você consultasse. Eu acho que é mais a questão da utilização do CEP correto por parte da população. Eu estive lá, todas as ruas são número 9, desse residencial, que fica dentro do Recanto dos Pássaros, se chama Maria de Lourdes. E é um dos problemas da região é o recebimento de correspondência. Você puder anotar, residencial Maria de Lourdes, dentro do bairro Recanto dos Pássaros, como que a gente faz para regularizar, visto que todas as ruas são número 9? Volto a repetir, vereador. Eu já participei, inclusive, de distribuição naquela localidade lá. Então, todas as ruas lá possuem o CEP e inclusive, são nomes de pássaros também, o nome das ruas. Então, é a utilização por parte da população mesmo que está utilizando o CEP errado. Ou não está sabendo fazer a pesquisa, ou faltou realmente aquele problema dentro que a gente... do conjunto residencial, não Sim. é dentro do bairro Recanto dos Pássaros. Sim. Ele fica ali no final da Rua 9 do Recanto dos Pássaros. Inclusive, eu dei o nome a uma praça, um antigo morador lá. Rua número 5.830, Praça Almerindo Santos Damasceno. O que precisa verificar é justamente isso. Né? Falta, às vezes, que foi colocado no começo também dessa reunião, a divulgação dos nomes da alteração e da nomenclatura e por parte do poder público. Esse trabalho é feito pela Secretaria, tem um departamento exclusivo de serviços urbanos, que é o emplacamento. Aí eu acho que é interessante pontuar uma questão, vereador Mário. Lá no sistema SIG, o GeoCloud, qualquer munícipe tem acesso a ele? Tem. Qualquer munícipe pode ter acesso. Ao clicar na via pública, por exemplo, como via pública, qualquer munícipe consegue visualizar o CEP cadastrado daquela via pública? Ele vai ter que entrar no outro sistema, no sistema GATS. Aí lá vai aparecer. Mas existe a possibilidade de enxergar também no SIG. Porque já tem, né, esse cadastro pelo município e o correio junto, né? De maneira que qualquer morador chegasse num lugar só e clica e pronto. É possível? É possível. Se entrar no cadastro imobiliário, ele vai conseguir o número do CEP. Se for consistente, se tiver segurança, vai ter o número do CEP. Tá. Convido para que faça da palavra, representando o bairro Jardim das Oliveiras, o senhor Rony César Almeida. Boa tarde a todos. Bom, eu sou representante do loteamento Jardim das Oliveiras, né, que é um loteamento adjacente ao Parque Atalaia. Aí minha demanda, eu gostaria de perguntar ao representante dos Correios, primeiramente, que ele possa me esclarecer se eu entendi bem a sua explanação inicial, né? O senhor falou que não necessariamente para atender, assim, só meu problema, nosso loteamento, recentemente o Poder Público conseguiu o CEP, só que não conseguimos a distribuição das correspondências ainda. E o senhor me falou, assim, na explanação inicial, que não necessariamente necessitaria de um novo concurso, se já, por exemplo, se fizesse parte do mesmo distritamento, se eu não me engano. Que, por exemplo, você poderia colocar um carteiro que faz o trabalho a pé, de repente, o portal de uma bicicleta, e ele poder atender um loteamento que são 360 famílias. Eu gostaria de saber se o senhor tem os estudos dos bairros que já estão assim para ser atendido nesse distritamento, e que se o senhor tivesse, poderia passar para o senhor Abílio, vereador Abílio aí, que a gente depois vai conversa com ele. Só colocando uma informação complementar, no caso do Jardim das Oliveiras, assim como alguns outros casos, nós tivemos uma reunião com o superintendente dos Correios, o Gilson, que nos apresentou a questão da entrega alternada de correspondência para aumentar a abrangência territorial, mantendo o mesmo número de efetivos. Ou seja,
Um mesmo entregador, um carteiro, por exemplo, que entregava a carta todos os dias no mesmo bairro, ele vai entregar um dia assim naquele bairro, o outro no outro bairro, e aumentando assim a territorialidade apoiada. E dentro disso, ele me falou que a previsão era boa para o Jardim das Oliveiras, tendo em vista já atender o entorno, e precisava só terminar uns ajustes dentro da logística e atender o Jardim das Oliveiras também nos próximos dias. Agora eu gostaria que você falasse sobre isso. Dentro desse contexto que o vereador Abílio trouxe, nós participamos dessa reunião e nós temos hoje 5 centros de distribuição domiciliária em Cuiabá, que é o CDD CPA, o CDD Cochipó, o CDD Vista Alegre, que é o que atende a região do Jardim das Oliveiras, o CDD Cuiabá e o CDD Verdão. Tá? Esse projeto da distribuição alternada, ela está sendo finalizada agora no CDD CPA. E aí nós já estamos com a previsão de, no próximo mês, já entrar na região do CDD Vista Alegre. Vista Alegre. Então a gente tem uma perspectiva boa, sim. Só a título de informação, né? Nesse trabalho que foi feito lá no CDD CPA, que a gente ainda vai fechar o relatório e depois fazer uma nova contagem para verificar a possibilidade de expansão maior ainda, vai ser contemplado, já estão com distribuição já, o Buriti, Solar da Chapada, o Jonas Pinheiros, Nova Canaã, primeira etapa, Jardim Paraná, Milton Figueiredo, Padová, Aroeiras e 8 de Abril. Todas essas localidades, elas não tinham distribuição domiciliária. A partir desse trabalho, conseguiu-se expandir essa distribuição. Então, a gente espera, sim, a gente vê com bons olhos que a gente vai conseguir, talvez não atingir a totalidade nesse primeiro momento, mas já é um primeiro passo visando a gente ampliar essa distribuição. Mas eu acredito ali que o Jardim das Oliveiras, até mesmo por ele ser um bairro não tão grande assim, eu conheço lá, eu estive lá, né, eu conheço a região ali, eu sou oriundo ali, minha mãe mora ali no Pacuiabá, ali pertinho, então eu conheço bem aquela região ali. Então eu acredito que vai conseguir, sim. E dentro desse projeto novo que o Correio está inserido, o teste já começou com aquela região do Morado da Serra, ali do CPA, e o Solar da Chapada, por exemplo, já está sendo atendido. O Solar da Chapada já está sendo atendido em alguns bairros. Da mesma forma, outros bairros que são adjacentes de bairros já atendidos também, logo já estarão sendo atendidos. É uma fase teste que está acontecendo no CPA, mas aquilo que está acontecendo ali vai acontecer em toda a cidade para aumentar a territorialidade. Senhora Berenice? Obrigado. Só tem o seu Joaquim primeiro, que é a dona Berenice. Ô, senhor Joaquim, vamos deixar ela aí, o senhor fala. Eu vou estar aqui ouvindo. Mas o senhor está aqui inscrito, senhor Joaquim. Tá? Convido para fazer da palavra a presidente do bairro Novo Milênio, a senhora Berenice Silva Lima. Alô, Berenice. Boa tarde a todos. Então, para vocês todos aqui, eu vim pedir ajuda para vocês, porque meu bairro Novo Milênio antes não era regularizado, não tinha o CNPJ. Agora ele já tem o CNPJ. Nunca o correio entrou dentro do bairro para entrega de correspondências. O que os moradores fazem? Pega na agência do Osmar Cabral, ou se não, dá um endereço de algum conhecido no bairro Novo Milênio. Esse endereço que está aí, vereador, o endereço de antes, Rua 1, hoje é Rua das Azaleias. Quem fez o emplacamento foi a Secretaria de Serviços Urbanos. Aí, o que está acontecendo? Os moradores vão às lojas fazer compra, precisa do uso do CEP, nenhum dos dois, nem o antes e nem o de agora funciona, cai lá no CPA, outros caem lá no Tijucal. Então, está uma bagunça. Aí, aqui, eu tenho 2 ofícios que eu pedi na Secretaria de Serviços Urbanos, para o secretário Estopa, para fazer as numerações das casas, né, para mim poder dar entrada, correr atrás, né, do correio. Então, o que eu peço para vocês? Que me ajude a resolver esse problema, que o que os moradores mais desejam no bairro Novo Milênio é o correio dentro do bairro. Né? Então, vou ficar muito agradecida, né, e também vou comunicar a eles que hoje eu estive aqui
solicitando esse grande pedido que eles estão desejando no seu bairro. Então, Tá, você está obrigada. falando que o novo milênio já tem CEP. Na realidade, ele está com 2 CEPs, né? Porque o antigo e agora. Porque quando não cai o antigo, caiu agora, mas nenhum dos dois cai no bairro. Cai em outros bairros. Não tem. O bairro Novo Milênio está sem CEP. Aí não consta nem a Rua 1 e nem a Rua das Azaleias. Está sem endereço, bem dizer, o bairro Novo Milênio. Eu posso verificar para a senhora a questão de qual é o CEP correto a ser utilizado lá no bairro. Eu acho que o Novo Milênio, né, André, já tem o CEP cadastrado, né? Ele já está até verificando ali. Mas a senhora deixa o contato da senhora comigo? Sim. Que assim que eu voltar lá para a base, eu verifico certinho e entro em contato com a senhora qual que é o CEP correto de lá. Inclusive, hoje, eu já vindo para cá, uma moradora me ligou qual dos CEP que ela poderia usar, porque ela está precisando para microempresários, esses negócios aí, né? Aí eu falei assim, olha, a senhora, eu passei o antigo e o novo, mas não está funcionando nenhum, está uma bagunça. Então, a gente vai tirar essa dúvida para a senhora certinho, qual que é o CEP dos logradouros do Novo Milênio. Até mesmo porque a gente precisa que a população tenha essa consciência de utilizar o CEP correto. Eu gostaria que esse novo endereçamento, placamento, Rua das Azaleias, permanecesse com o nome e o CEP, porque, como o vereador disse aí, lá tem várias ruas, com Rua 14, na segunda etapa tem, na terceira etapa também tem Rua 14. Mas deixa eu dizer para a senhora já. Se a Secretaria de Serviços Urbanos está emplacando lá como Já nome fez de o Rua emplacamento. das Azaleias, por exemplo, sim. é porque já tem uma lei com o nome de Rua das Azaleias, senão ela Sim. não faria isso. E eu quero que Então fique isso esse, vai ficar porque já existe lei para isso. Sim, então não vai tá bom. mudar. Isso daí a senhora já pode ter certeza. Tá. Tá? Mas isso me levanta uma questão que é muito fácil da gente resolver. A gente tem um serviço que é jogar dinheiro fora, de certa forma, na Secretaria de Serviços Urbanos. Que é o quê? O morador, às vezes, ele precisa tirar a certidão de numeração predial. Aí ele vai lá na Secretaria de Serviço Urbano, paga uma taxa, demora uns 5, 6 dias, para o cara simplesmente entrar no SIG, pegar o endereço, colocar e imprimir. Aí passa para o cara. É 5, 6 dias, qualquer pessoa, às vezes, até que quer construir, passa por isso. E eu acho que nós temos a ferramenta para salvar a população desse chatice de ter que ir até lá na Avenida dos Trabalhadores, ou Dante Martins de Oliveira, ter que pedir lá a certidão de numeração predial. Que é o quê? Se a Prefeitura de Cuiabá, através do mesmo sistema que ela tem de consulta de IPTU, ela poderia ter lá uma página Meu Endereço Certo, onde a pessoa vai lá, faz a consulta do endereço dela, ou pela inscrição, número do IPTU, ou pelo CPF dela, se ela tiver mais de um endereço e querer saber de todos. Essa consulta poderia ser feita. Ela já saberia o nome da rua, saberia o número dela, ela já saberia tudo isso e dispendiria. Aquela pessoa que está sendo subutilizada na inscrição de numeração predial, poderia estar ajudando em outras atividades da prefeitura, e nós temos um sistema super completo que poderia dar a informação mais precisa para qualquer pessoa, de onde ela estivesse. Então, assim, para evitar que ela ficasse na dúvida, qual que é o endereço certo dela? O endereço certo da senhora, a senhora pode consultar aqui no site, meu endereço certo.cuiabá.gov.mt.br, etc. E ela poderia conferir. Assim o correio também, assim como qualquer pessoa. Evitaria burocracia e você também não teria tanta dor de cabeça. Mas o seu endereço certo é o que está na plaquinha lá. Tá? Isso não tem dúvida. Deixa eu só complementar aqui, dona Berenice. Para vocês terem uma ideia, a questão da importância da informação, de saber o CEP correto. A senhora me passou aqui que a Rua das Azaleias se chamava Rua 1. Isso. E que utilizava o CEP 78092003. E que atualmente seria 78093705. Sim, que está no emplacamento de agora. O CEP correto não é nenhum desses dois. Pois é, não está batendo nada. O CEP correto da Rua das Azaleias, loteamento Novo Milênio, dentro do São João del Rei, do bairro São João del Rei, é o 78092010. Sim. Então, mas assim, é o mesmo,
esse daí eu peguei o que estava lá na placa. Aham. Assim, eu vejo Então, como assim, tá pode WhatsApp. ter alguma divergência até mesmo no emplacamento que pode Sim. estar levando a população ao... Mas Sim. isso só reforça aquilo que a gente falou, que às vezes, por falta de capacitação, de repente, na Secretaria de Serviços Urbanos, e nesse negócio de Ctrl-C e Ctrl-V o tempo todo, às vezes você dá Ctrl-C e Ctrl-V no nome e esquece de dar Ctrl-C e Ctrl-V no CEP. Porque é tudo tão manual que fica tão sugestivo ao erro que acontece. Tá? Sim, verdade. E aí a gente tem até os custos que fazer novas plaquinhas, imagina. Tem que fazer novas plaquinhas, colocar o CEP correto, ir lá, trocar as plaquinhas tudo de novo. Mas, vereador, essa placa do Novo Milênio já tá pronta. Esse Já bairro está dela. instalada lá. Está pronta para corrigir o erro. Sim, mas ela já foi Só cometida. que a questão do CEP, quando o presidente de bairro vai solicitar o emplacamento no bairro, já tem uma ficha de inscrição que vocês preenchem, né? Eu não preenchi nada. A secretaria chegou lá e já foi emplacando e pronto. Não, mas vocês solicitaram. Não, solicitou o CEP, mas não, ela não. Aí é outra questão. O presidente de bairro não tem obrigação nenhuma e nem deve. Porque a informação do presidente de bairro não é informação válida. Esse emplacamento. Essa vou informação tem que ser explicar. consultada no Uma Esse parte, vereador. emplacamento- Uma parte. É feito para a Secretaria de Serviço Urbano através de ofício, Sim. solicitando emplacamento, Tá. mas não diz o CEP, a Secretaria que toma essas providências. Sim, agora eu vou Erroneamente explicar. aconteceu. Esse pedido do emplacamento veio, olha para você ver o tempo que a secretaria demora para atender, a pedido do ex-presidente, que foi o Francisco Lino Sobrinho. Aí, quando eu tomei a minha gestão de presidente de bairro, né, que foi 2016, foi 2015, aí que a Secretaria de Serviços Urbanos veio atender o pedido do ex-presidente de bairro. Então, na realidade, quem fez o ofício do emplacamento foi o ex-presidente de bairro, né? Aí, o que acontece? A secretaria lá fez o emplacamento, aí não está batendo nada. Os moradores estão assim na minha cabeça, porque não está batendo nenhum endereço, nem o outro nas Dona lojas, Berenice? e nada. Ó, eu vou pedir para o vereador Mário Nadaf, que tem uma ligação boa com o Estopa, até porque são do mesmo partidos e tudo mais. E eles são amigos de muito tempo também, né, o senhor e o Estopa. Pedir para o Estopa, por exemplo, buscar, através da Secretaria de Serviços Urbanos, essa ponte. Quais são os elementos necessários para ligar essa questão de numeração, de placa e tudo mais, com o nosso sistema já existente dentro da Secretaria de Finanças. Porque o sistema aqui é inteligente e tecnológico. Lá, às vezes, no sistema manual, comete erros. E eu acredito que o sistema é possível criar o relatório e de dar as plaquinhas já prontas, só para imprimir e colocá-la no lugar. Eu acho que isso é possível. Não é possível? Perfeitamente. Possível, perfeitamente. Nós precisamos dos parâmetros, né? Então, ó, feito isso, Principalmente CEP, né? claro, mas se a gente conseguir ter isso alimentado dentro desse sistema, o poder desse sistema em conseguir gerar todo o emplacamento correto do município de Cuiabá vai gerar uma economia gigante, senhor secretário. Gigante, porque só imagina o quanto que a gente já não vai gastar para emplacar de novo. Não só de material, mas de mão de obra também, o desgaste dos moradores, a quantidade de correspondência que ela vai ter que corrigir, porque deu o endereço errado e vai ter que dar de novo. Então, isso pode trazer para nós economia ao munícipe, que já paga uma carga tributária alta, né? Vereador, e qualquer dúvida com relação ao CEP, se porventura houver ainda em qualquer uma das secretarias, os Correios estão lá à disposição. É só oficializar, perguntar qual que é o CEP do loteamento Novo Milênio no bairro São José del Rei, a gente prontamente informa. Isso vai fazer parte da propositura nossa do termo de cooperação, de pedir para que os Correios alimente esse sistema ou forneçam os dados para esse sistema, para que a gente possa ter o CEP inserido e a pessoa possa entrar, por exemplo, no site Meu Endereço Certo, Cuiabá, etc., e tirar lá já o extrato completo da rua dela. Qual foi a lei que definiu essa rua, quais são os números que tem nessa rua, qual é o CEP dessa rua. Imagina que fácil, o cidadão no celular entrar lá e saber tudo sobre a rua dele. É isso que a gente quer, tá?
Convido para que faça da palavra o senhor Joaquim Pereira dos Santos, presidente do bairro Getúlio Vargas. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por esse momento de... Eu estava falando em nome da minha comunidade mais uma vez, né? Gente, eu fico olhando aqui, observando ali, né, a briga que está aqui, né? A briga até agora ninguém chegou em lugar nenhum. Pois é, porque uma briga, a secretaria nenhuma se entende com as outras, ó. O Correio não se entende com a secretaria, não se entende com a prefeitura. E para até onde nós vamos nessa briga? Pois é. O presidente mesmo falou que disse que o presidente não tem autonomia nenhuma de fazer nada. Mudar. Muda sim. O presidente tem autonomia, que ele é eleito lá pela comunidade para mudar. E oficializar todos os benefícios que vai na comunidade. Ele tem por obrigação e dever de fazer isso. Eu sou contra dizer que o presidente não tem obrigação, não pode mudar nada. Pode. A todas as ruas que foi feito no bairro, a mudança da rua foi feita a pedido da associação de morador. Ele é eleito para isso. E outra, eu vejo aqui, às vezes, a gente brigando, o nosso vereador, o Mauro Madafo, está aqui, 4 mandatos. Ainda não se entendeu-se qual que é o centro. Tem rua que no centro está errado. O endereço para lá, o endereço para cá, muda para lá e para cá. E os outros bairros? Os bairros mais distantes. Que eu estou vendo aqui, outro da senhora lá do Novo Milênio, dois CEP e nenhum está certo. Será que o Correio não podia corrigir isso aqui quando chegasse lá no bairro que está errado? O Correio mesmo chegar e falar, isso aqui está errado. Nós temos que mudar para cá. Ou mandar para lá o número correto. Agora fica a presidente aí se matando, se complicando, junto com a comunidade dela cobrando ela, e ela cobrando aqui, e não resolve. Quando chega agora, descobre que está tudo errado. Não é o número que está lá. 2, e não é nenhum. Tem mais um agora. Será que esse outro é correto? Chega lá, será que não é errado também? E esse povo vai tornar a sofrer mais um tempo? Gente, a secretaria, como é que a secretaria chega lá no bairro, põe o número da plaquinha lá, põe aqueles números lá, tudo errado? Não, gente, pelo amor de Deus, o cara já pegou o CEP daqui do Correio para fazer essa placa. Aí a secretaria do urbano vai lá e faz as placas tudo errado. O senhor, presidente, está correto quando fala o valor que tem isso aí, para fazer aquelas plaquinhas, o custo que um presidente de bairro trabalha para chegar ali, para fazer aqueles emplacamentos daquele bairro. Quantas vezes ele vai lá, manda um ofício, manda outro, aí até que chega um trabalho político para poder fazer, porque senão não faz. E aí o povo fica nesse sofrimento todo. O senhor está de parabéns fazer essa audiência aqui, para discutir isso aqui, chegar a esse consenso. E por que as secretarias, o município com o Correio não se entende? Por que ele não resolve acabar com essa burocracia que está aí? Faz o bairramento, arruamento, aí faz o CEP de todos, de um por um. Agora, é lei não sei o quê, é tanta lei que ninguém nem sabe que tanta lei que é essa. Que tem lei que a prefeitura não aceita. Foi falado aqui. Tem lei que nem a própria prefeitura aceita. Que foi feito, criado aqui, da Casa de Lei. Gente, eu estou vendo que nós também embaraçado. Para desembaraçar isso aqui, vai ser um custo e um prazo daqui mais 10 anos, 15 anos, 20 anos. E olha lá. Obrigado, mas deixa eu só dizer uma coisa para o senhor. Eu poderia estar aqui também brigando com todo mundo, mas eu acredito que dessa audiência pública aqui, nós temos tudo para sair com uma solução muito legal. Tá? Não é querer pedir para o senhor ter esperanças, mas eu digo para o senhor que essa audiência pública tem sido uma das mais produtivas dessa casa como Câmara Municipal de Cuiabá. Porque a partir daqui nós enxergamos todos os problemas, todos os pontos do problema. E nós vamos buscar a solução de maneira que vai ser muito mais fácil para o senhor, como presidente de bairro, chegar à comunidade do senhor e dizer como vai ser. É questão que muitas das coisas que nós falamos aqui, talvez o senhor não entendesse, porque isso é muito técnico às vezes.
Mas eu vou te dizer uma coisa. Não é questão de técnico, não. É questão de realidade. Não. A realidade é essa, que tem muitas coisas aqui. A lei que a própria prefeitura não aceita é técnica. Mas nós vamos As achar essa placas coisa. erradas é técnica. Hã? Errada. Errada. Ela sabe fazer errada, ela é técnica? Aí é que tá. Não é questão técnica. Eu entendi. Obrigado pela participação do senhor. Eu entendi o seu desabafo. Está registrado. Está registrado. Não é desabafo, companheiro, é aquilo que eu acho que a minha ideia, a minha proposta era desburocratizar tudo isso e fazer o quê? O barramento dos bairros, que nós temos quase 400 bairros, temos 119 bairros, 120 bairros aí, e fazer o roamento e fazer aí faz o CEP de todas. Acompanha a secretaria tudo junto, fazendo esse CEP no nome desses bairros tudo. Agora ficar longamento. Eu nunca vi um bairro, associação do loteamento X, associação do condomínio X, loteamento, sempre é bairro fulano de tal, bairro fulano de tal, bairro, é assim. Mudar tudo de novo é outro problema. Obrigado. Eu não sei se mais alguém quer deixar alguma contribuição. Tem o seu Emídio. Convido para que faça da palavra o senhor Emídio Antônio de Souza. Ele é diretor-presidente da Associação Comunitária de Habitação do Estado de Mato Grosso. Boa tarde, Abelinho. Parabéns aí pela iniciativa, todos os presentes. Eu sou diretor dessa Associação Comunitária de Habitação de Mato Grosso, mas eu moro no Novo Paraíso, desde 1986. Novo Paraíso que hoje nós temos ali 2.525 residências. E o CEP praticamente quase todos usam a José Torquato da Silva e a Jaime Campo, que são a mais extensa dentro do bairro, né? Mas que tem ali praticamente aproximadamente de 100 a 120 lotes de frente para essas duas avenidas. E aí todas as pessoas que fazem um currículo, que vai numa loja fazer compra, eles precisam do CEP. Então praticamente só encontra, além de mais 7 ruas pequenas, né, que é a Rua B, Rua C, Rua D, né, que são poucas casas nessas ruas aí, praticamente todo subcarrega nessas duas avenidas, né? Então, igual o Paraíso, né, a região Conquista, ali da Aroeira, 1º de Março, né, é a mesma situação. O que vai resolver essa situação? É resolver o problema das matrículas, você entendeu? Dos bairros, a questão fundiária, e essa Câmara Municipal aqui, apresentar lei, por exemplo, que o município possa assumir esse compromisso de regularização fundiária e legalização das matrículas, você entendeu? E o Correio fazer em cima desse trabalho, porque senão praticamente 75% das comunidades, principalmente periféricos, eles têm dificuldade até para arrumar emprego, para registrar uma empresa MEI, vamos dizer assim, tem muitas dificuldades e chega a perder serviço porque não tem o CEP e nem se lembra, muitas vezes, o CEP dessas duas avenidas. Então, o problema é muito sério, essa questão de CEP. Parabéns, vereador. Né? Eu deixei de alguns compromissos para poder vir aqui, dar a minha contribuição, mas eu acredito que dessa iniciativa aqui, né, onde tem representação aqui, tanto da Prefeitura quanto dos Correios e da Câmara Municipal, encontraremos uma solução, porque 119 bairros registrados em Cuiabá, com matrícula, com tudo. Dentro desses 119 bairros que tem matrícula, tem 35% a 37% que também não tem o CEP, porque era áreas, por exemplo, que terminou sendo preenchido com o tempo, né? E tem morador ali, mas que ele usa o CEP do vizinho, porque ali não tem. Então essas dificuldades são muito grandes, tá? Mas parabéns, vereador. Obrigado. Obrigado, senhor Emídio. Manda um abraço para o deputado federal Vitório Galli, que é amigo do senhor, tem trabalhado junto com isso.
Deixamos aqui, estamos rumo ao final. Não sei se tem mais alguém inscrito. Não? Tá. Eu gostaria só de deixar alguns parâmetros aqui. Eu gostaria de pedir para a Tecnomapas, num prazo de 15 dias, por exemplo, não sei se é suficiente, vocês levantar, por exemplo, as possibilidades que provavelmente surgiu muitas ideias na cabeça de vocês, eu tenho certeza disso. Vocês observando a problemática, vocês sabem como propor soluções. E conversar com a Secretaria de Serviços Urbanos para ver como funcionam as coisas lá. Conversar com o IPDU para ver essa questão de abairramento, como podemos dinamizar. Tá? E aí a gente pedir uma parceria entre as secretarias para ser proposto possivelmente um aditivo de contrato com essas novas coisas que precisam ser inseridas. Até porque o contrato de vocês, que eu já tenho cópia dele, eu sei que não estabelece muitos desses serviços, como, por exemplo, de emplacamento. É um relatório, claro, às vezes parece simples, mas para quem não faz, para quem faz sabe como que funciona, mas precisa ser aditivado no contrato, por exemplo, as coisas adicionais que serão necessárias fazer. Mas só a Tecnomapas é possível dizer qual a dimensão desse problema. O que será necessário fazer, como será necessário compatibilizar e qual custo será necessário para poder ser feito. Por que eu digo isso? Não vejo viabilidade econômica e nem necessidade de se fazer uma nova licitação para uma nova, de repente, uma outra empresa, de repente, ganhar e não ter compatibilidade dessas informações, ou até a compatibilidade ser feita, o preço sair mais caro do que qualquer adaptação ao sistema já existente. Até porque você acha que é mais viável. Então, eu deixo a empresa Tecnomapas esse problema para ela buscar. E na critério político, eu vejo que a Secretaria de Finanças, que trata de finanças, também trata de recebimento, ela pode ligar essa com assuntos de planejamento, no qual está instalado o IPDU, com a de serviços urbanos, no qual está instalado lá o STOP e todo esse sistema de emplacamento, e a Secretaria de Finanças deve ser protagonista disso. Por que protagonista? Porque o contrato está instalado com vocês. Se fosse o contrato instalado em outra secretaria, eu acredito que ela poderia ser. Então, a Finanças pode buscar do governo, por exemplo, que vai estar dando esse auxílio, e fazer essa amarração. Quando a possibilidade dessa amarração estiver firmada, a gente chega no correio e faz o termo de cooperação. Por que só depois? Porque não adianta nada uma cooperação técnica vinda dos correios na questão de cadastramento do CEP e não ter uma linha de informação conectada entre secretarias. Então, eu acredito que o procedimento correto é isso. O que eu, como vereador, farei pelo Legislativo? Buscarei outros vereadores para ver na lei de logradouro, por exemplo, um critério adicional para alteração de logradouros com nome já existente, para evitar essa complicação. Também verei a questão de dinamizar os sistemas da lei de abairramento para o sistema georreferenciado que a gente já existe. E também verei como relacionar essas secretarias com os vereadores daqui da casa. Nós estamos no momento certo. Por quê? Chegou há pouco mais de 15 dias a LDO aqui nessa casa, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E se nós tivermos que fazer algum aditivo no contrato, ou alguma coisa assim, é através da LDO que a gente vai colocar, que é uma diretriz do nosso orçamento, que o planejamento ou o endereçamento do nosso município seja conectado entre as secretarias, com foco principal na Secretaria de Finanças, onde ela já faz isso para o cadastro imobiliário, alimentação, entre todas as outras. Então, é agora que nós temos que fazer. A LDO é votada em pouco mais de 20 dias. Pouco mais de 20 dias. Por isso, lhe cobro um pouco mais de celeridade. Porque se vocês conseguirem apresentar uma proposta legal para isso, a gente já emenda aqui pela Câmara Municipal na LDO para a Secretaria de Finanças e conecta todas as secretarias nisso. Fazenda, tá? Secretaria de Fazenda. Bom, eu acredito que tudo que passou aqui
foi muito rico. Peço para o pessoal do apoio de cinematografia aqui, de imagens da Câmara, deixe disponível, por favor, no Facebook da Câmara, bem como eu também vou pedir uma cópia para disponibilizar também na minha página, para que outras pessoas que não tiveram acesso a isso, eu acredito que pode ter um cunho acadêmico muito importante, de repente as universidades, geografia e tudo mais, podem entender a nossa problemática e serve para outros municípios também a solução dessa problemática. E registrar aqui, que eu vou encaminhar depois para os Correios, quem participou pela rede social, os bairros que participaram deixando os seus problemas. O Residencial Buritis, Nova Conquista, Residencial Santa Terezinha, Residencial Costa Marques, Residencial Francisco Loureiro Borba, São João del Rei, Serra Dourada, Bairro Aloeira, Ribeirão do Lipo, Novo Milênio, Jardim Vitória, Novo Paraíso 1 e 2, Vista da Chapada, Residencial Serra Azul, Residencial Jonas Pinheiro, Solar da Chapada, Nova Esperança 3, Residencial Brasil 21, Gamaliel Nova Conquista e Residencial Jardim das Oliveiras. Sabendo que todos esses bairros aqui, alguns já começaram a ser atendidos. Tá? Agradeço a todos pela participação, pela presença. Vocês poderiam estar assistindo um jogo de futebol, mas estão aqui. Né? Qual que é o seu bairro? Qual? Seu bairro está na lista agora. Residencial Getúlio Vargas. Não estava. E o São Gonçalo 3 também. Salo 3. Tá ok. É que esses daqui vieram da rede social e a participação suas foram local aqui. Tá. Mais alguém? Agradeço a todos. Declaro encerrada essa audiência pública. Obrigado.